Muito bem, a equipe da TV Tesouros está nesse exato momento aqui na sede da DHPP em Açailândia, a conversar com o Dr. Francisco Rodrigues a respeito de três prisões importantes. Né? Apreensão de um menor que estava foragido, apreensão também de um outro homem conhecido como Maradona, suspeito de um assassinato, e a prisão do homem que provavelmente esfaqueou o Dentinho na última sexta-feira, resultados importantes da DHPP, né, doutor? É isso mesmo, Marconi. Semana passada foi uma semana extremamente produtiva, né, para a Delegacia de Homicídio, para a Polícia Civil como um todo, né. A gente teve participação e ajuda também dos colegas da Polícia Militar, em algumas situações. Na terça-feira, a gente conseguiu tirar de circulação, cumprir mandado de prisão contra o Maradona, né, o elemento de alcunha Maradona, envolvido aí em pelo menos, a gente sabe, participação em duas tentativas de homicídio lá na Vila Demar e também suspeito de ter envolvimento também na morte do Mike, morreu lá no Vila Show. A gente já tem 4 pessoas presas nesse caso do Mike e o Maradona também tem suspeita de participação nesse crime. Tá? Seria, em tese, o mandante desse homicídio do Mike. Né? A gente está concluindo a investigação, levantando outros elementos de informação para concluir se há ou não de fato a participação, né, do Maradona nesse caso. Mas você deve se recordar de uma operação que teve já esse ano lá na Vila Demar, onde foi preso o Ítalo de Alcunha Pitt. E no início do ano a gente teve uma disputa, praticamente uma guerra entre eles. E naquele caso era justamente o Maradona contra o eles disputando, né? Já tinha uma desavença anterior deles, pessoal, mas também tinha como pano de fundo a disputa pelo tráfico de drogas na Grande Vila Demar. E aí a prisão do Maradona agora culmina também com a retirada de praticamente 100% dessas pessoas que estavam envolvidas nesses homicídios e tentativas de homicídio lá do início do ano. Nessa guerra entre os dois, nós tivemos a morte de um rapaz identificado como Yantia, né? E tivemos também um outro rapaz baleado bem próximo ali ao posto econômico, né? Isso, teve o Yantia, que acabou sendo morto, né, naquela oportunidade. A gente teve duas tentativas, teve o Luiz Fernando, próximo ali do comércio Seu Duza, né, tomou uns tiros lá na região Sim, da sim. Vila Mar. E o Davi, foi baleado ali nas imediações do posto econômico. São esses aí, e ainda nesse mesmo contexto, foi morto o Mike também. O Mike foi morto por conta dessa disputa, dessa briga entre esses grupos rivais lá da Vila Demar. E é justamente o vídeo onde ele está sentado na calçada de Umbaia, né? Um rapaz chega e desfere vários tiros ali de pistola, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Todos os 4 que estão envolvidos diretamente naquela execução estão presos até hoje. Tá certo. Nós tivemos também, doutor, a apreensão de um menor, que era foragido também, né? Sim, esse menor, a gente não vai divulgar, né, nem alcunha, nem iniciais, porque o ECA proíbe, né? A legislação dos menores, ela proíbe qualquer tipo de identificação do adolescente que seja infrator. Por conta disso, a gente não vai nem citar aqui como é a alcunha dele, conhecido no mundo do crime, mas deixar claro que esse menor, não obstante ter apenas 17 anos, é de altíssima periculosidade. Tá? Você deve se recordar do confronto policial que teve ali nas imediações da Leolar, lá no local conhecido como Colônia. Né? Lá tombaram o elemento de alcunha Derson e o Russo, integrantes de um grupo criminoso de atuação nacional, perigosíssimos, inclusive. Né? E esse menor funcionava como ponta de lança desse pessoal. Fazia as execuções, matava as pessoas a mando desse pessoal. As investigações de vários homicídios apontam para esse menor, pelo menos 3. Participação direta na execução do Vinícius Cruz Miranda, que era conhecido como Vingato, ali na rotatória da Capelosa. Esse menor está envolvido diretamente nesse crime, nessa execução. O Vinícius foi morto dia 14 de novembro, 16 de novembro, na verdade, lá na rotatória da Capelosa. A investigação ela já está bem adiantada sobre esse caso.
A gente já tinha tido uma prisão de uma temporária, cumprimento de uma prisão temporária, né, sobre esse caso também. E ele também tem envolvimento, foi apontado como envolvido na morte do Michael Douglas, que era um usuário de drogas que foi morto ali nas imediações da Praça Wallace. Não sei se você te recorda, foi dia 14 de novembro do ano passado. As informações dão conta que esse menor também tem participação. E no homicídio que vitimou o Gabriel, ali no ginásio da Praça da Cultura. Foi morto lá dia 26 de fevereiro desse ano. Esse menor é apontado como sendo um dos executores de pelo menos esses 3 crimes que a gente tem já catalogado e diversas evidências, indícios que apontam para ele. É um elemento bastante perigoso, apesar da pouca idade, né? Exatamente, 17 anos só, mas muito perigoso. Tá certo. Na sexta-feira, nós tivemos o homicídio do Dentinho, morto a faca, ali bem próximo à prainha do Jacó, e a polícia, em tempo recorde, conseguiu prender o principal suspeito, né? Exatamente, Marcondes. A gente estava no local do crime lá, até a gente conversou sobre. A gente já tem uma expertise, nós, os investigadores, de local de crime. Quando você chega no local de crime, você estabelece uma dinâmica, você tem mais ou menos uma noção do que pode ter ocorrido, né? A gente tinha alguns indícios, alguns apontamentos. E a nossa suspeita é que, de fato, o executor daquele crime, o autor, ele pudesse ser dali próximo do local onde a vítima foi encontrada, né? Ele é um conhecido, talvez, né? Nós fizemos os levantamentos iniciais lá, né, naquele momento, aguardamos a perícia, e aí no decorrer da dinâmica, da ocorrência em si, começaram a chegar mais elementos de informação e apontaram para o rapaz que foi preso lá, né? É um rapaz que é conhecido lá na região como Cari, né? Ele confessou, naquele momento ele foi preso em flagrante. Ele falou o motivo, doutor? Marconi, parece até meio complicado, assim, né? Você vê a banalidade, o valor da vida humana reduzido a quase nada, né? O Cari e o rapaz que foi morto lá, o Dentinho, eles eram sabidamente usuários de drogas, né? E houve um desentendimento entre eles no dia anterior, né? Aquele caso lá foi na sexta. Na quinta-feira, o Cari, ele disse que entregou R$ 50 para que o Dentinho fosse comprar crack para eles usarem juntos. Eles tinham o costume de usar drogas juntos, inclusive na própria residência do Cari, do autor, né? E aí o Dentinho pegou esse dinheiro, falou que iria comprar drogas e não retornou. E aí o autor, o Cari, saiu à procura do Dentinho, não encontrou, conseguiu dinheiro emprestado, comprou mais crack, usou bastante crack, entrou em paranoia, porque o uso excessivo dessas drogas você perde controle, e ele saiu à procura do Dentinho. Ele informou que queria encontrar o Dentinho, tinha que encontrar o Dentinho. E aí, na procura dele ali na região da Praia do Jacu, acabou encontrando com o Dentinho. Iniciaram a discussão, ele correu em casa, se armou de uma faca, o Dentinho tentou fugir ainda, correr, naquele local onde você fez a gravação lá, mas acabou sendo alcançado pelo cara e golpeado. Segundo ele, duas lesões, uma no abdômen e outra no pescoço. Está pendente ainda a perícia médico-legal para dizer exatamente como foram as lesões, né? Mas lá ele matou, segundo ele se desfez da faca, queimou um short que ele estava usando, sujo de sangue, mas permaneceu no local. Inclusive naquela hora que a gente conversava, na entrevista, ele estava lá observando, né? Observando toda a movimentação. Friamente até. Né? Sim, é um usuário de drogas, né? Infelizmente, os usuários de droga, eles perdem a noção completa, na verdade. E ele tinha, segundo ele, após cometer homicídio, ele fez mais entorpecentes. E no momento em que a gente fez a prisão dele, ele tinha acabado de retornar da boca de fumo, tinha comprado mais entorpecentes. Né? Mais um dominado pelo vício, né, doutor? Exatamente. Infelizmente, é um mal que tem assolado a nossa sociedade, né? Muitas pessoas acham que o traficante, infelizmente até alguns do judiciário, não só do judiciário, mas do meio jurídico como um todo, acha que o traficante
Ele é... O tráfico em si é um crime né, que não tem violência, não tem grave ameaça, acabam até relativizando o crime de tráfico de drogas. Só que o tráfico de drogas ele é um ponto de partida para uma série de situações. Né? O Dentinho, ele era sabidamente uma pessoa perigosa no meio social. Né? Ele esteve envolvido recentemente, como a gente conversou naquela oportunidade, num assalto no supermercado na Vila Capelosa, armado com arma de fogo, com arma ou com simulacro. No local do crime a gente até encontrou um simulacro ao lado do corpo, que era bem semelhante ao que foi usado no dia do assalto, mas os crimes que eram cometidos pelo Dentinho tinham um único objetivo: saciar o vício em drogas. Né? Ele cometia esses assaltos, cometia furtos, estava roubando, furtando pessoas da própria comunidade dele. A gente conversou com algumas pessoas lá e todos já falavam que ninguém aguentava mais. E é assim, tá o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tá lá como um pano de fundo, praticamente tudo. A não ser um crime aqui e acolá que tenha um fator vamos dizer assim, diferente. Às vezes um feminicídio, que não tem como, um ou outro, um crime do colarinho branco, que não vai ter, mas assim, a grande massa dos crimes que são furtos, são roubos, são os homicídios, você vai pegar aí um percentual vai ser altíssimo. Vai passar aí de facilmente 70% dos crimes tem como pano de fundo de tráfico de drogas. Então a gente não pode relativizar, deixar isso claro, que o traficante, ele tem que ser sempre levado em conta como inimigo da sociedade. E a gente tem que procurar aparelhar a nossa polícia cada dia mais para focar nisso, no traficante. Se a gente conseguir tirar o traficante ou afogar o máximo possível ele, certamente os índices criminais eles serão diminuídos.